Você não pode ficar chamando esse seu excesso de controle e a sua necessidade de querer controlar tudo de virtude da ordem, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Prosa. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Você precisa parar de confundir esse teu excesso de controle sobre todas as coisas, essa sua necessidade, esse seu impulso de querer controlar tudo e todos de virtude da ordem, porque isso não é virtude. Beleza? Isso não é ordem. E a gente vai entender que ordem não tem a ver com obsessão, com rigidez. Muito pelo contrário. Viver a virtude da ordem é viver a liberdade, certo? Eu trouxe alguns pontos aqui pra gente poder conversar e eu não esquecer, mas eu acho que o centro de tudo que a gente vai conversar aqui é entender que a ordem ela é liberdade e não controle. Viver a virtude da ordem não é viver querendo controlar tudo. É você achar que você preencher todos os minutos do seu dia, isso é sinônimo de ordem. De você ter seu planner, sua agendinha bonitinha e achar que completar tudo a todo momento é ordem. E isso nada mais é do que uma virtude mascarada, onde você controla tudo, né? Se eu não me engano, eu li no livro da do padre Francisco Fall, se eu não me engano, é, onde ele fala sobre a preguiça. E uma das máscaras da preguiça é justamente essa máscara da ordem, onde você planeja o seu dia com tudo do seu jeito, da sua maneira, com o que você acha que você deve cumprir e fazer. E ai daquelas pessoas que precisarem de você e você ter que fugir do seu planejamento. Se eu não me engano, no livro ele até dá um exemplo de um pai todo virtuoso que tem todo o seu dia planejado e coitado do filho que ousa pedir ajuda para fazer o dever de casa, só que isso não está na agenda do pai. Isso não é ordem. Isso não é virtude. Isso é uma necessidade de querer tudo ao seu controle. Então, ao invés de ser ordem, é egoísmo. É vanglória, vaidade, achar que tudo tem que ser da sua maneira, do seu jeito. Né? Então, isso não é virtude. Porque a ordem, ela é liberdade, não é rigidez. A ordem, ela não é sinônimo, por exemplo, de resultados impecáveis. Tudo está dando certo, tudo está milimetricamente calculado, planejado, com resultados ótimos, e você achar que isso é virtude da ordem, mas não é, né? Porque na verdade a ordem, acho que eu já falei isso em outros vídeos e ratifico isso, a ordem, mais do que você planejar minuto a minuto do seu dia, é você criar um ambiente na sua vida. E aí, quando eu digo ambiente, ele é tanto um ambiente físico como um ambiente mental para você também. Então, a ordem é criar um ambiente que te permita viver a vida que você deve viver e não uma vida que você necessariamente quer viver, né? A virtude da ordem é você ter a consciência de fazer o que você deve fazer, certo? Então, ter uma vida ordenada, viver a ordem, é também abraçar esta verdade, porque a gente precisa entender, porque se você quer viver a ordem, você precisa amar a ordem. Né? Eu vi isso no podcast do professor Vitor Salles, se eu não me engano. Antes de você querer viver a ordem, você precisa amá-la. Porque você amar a verdade da ordem é entender que existe uma ordem dada por Deus. Existe uma ordem de valores, uma ordem de prioridades e tudo mais. Que a tua família precisa vir acima do teu trabalho, etc. Então, a ordem é você permitir que a tua vida, é você fazer de tudo para que a tua vida aconteça da maneira que ela deve acontecer. Isso é ordem. É você criar este ambiente, colocar as coisas no lugar para que este ambiente na tua vida, seja um ambiente físico ou um ambiente mental, a tua vida aconteça. E aconteça como ela deve acontecer. Entende? Porque, e aí você entende que a ordem serve à vida e não ao contrário. A ordem serve a tua vida da maneira como ela deve acontecer e deve ser vivida, e não ao contrário. E não a tua vida que precisa se moldar à tua ordem. Olha que legal isso. A tua vida não deve ser moldada de acordo com a tua ordem, e sim ao contrário. Certo? E aí, para a gente caminhar, com isso, a gente percebe que a ordem nasce da clareza.
quanto mais clareza você tem acerca das coisas, mais você consegue viver com ordem, né? Porque viver a ordem com essa clareza não é você querer viver no perfeccionismo e tudo mais. Porque nascendo a ordem da clareza, ela não nasce do perfeccionismo, ela não nasce do medo, ela não nasce do controle, ela não nasce desse excesso de controle, de fugir do controle também, né? Então a ordem nasce da clareza. De você, quanto mais você busca clareza sobre quem você é, o que você deve fazer, o que você está fazendo e principalmente da clareza daquilo que você ama. Quando você tem clareza daquilo que você ama e principalmente quando você tem clareza daquilo que você deve amar, mais fácil você consegue ordenar a sua vida, certo? Porque a ordem, tá aqui, vem de um senso de propósito. E falamos sobre isso no vídeo passado, quando você tem clareza do porquê e do porquê você faz todas as coisas, a sua vida começa a ser ordenada desde o mínimo ao máximo, desde o pequeno ao grande, né? E tudo isso, meus caros, demanda um esforço, né? E tem dois tipos de esforços: o esforço virtuoso e o esforço que te leva à exaustão e que se torna estéril, né? E esse esforço virtuoso, ele é saudável, ele é moderado, ele consegue ser aplicável, ele permite o erro, ele permite o descanso, tudo isso faz parte da ordem também, né? Até porque a ordem entende que a vida não vem da performance, né? Vem da clareza que você tem sobre suas prioridades, né? Enquanto esse esforço que te leva a uma exaustão que se torna estéril, ao contrário de tudo isso, não te gera paz, te gera cansaço, te gera excesso de controle, te gera medo, sobretudo, né? Então, percebe, com isso, você consegue perceber com o que você está gastando tempo, com o que você está, que tipo de esforço você está fazendo. Se você tem um esforço que te gera medo, insegurança, controle, é um esforço estéril, isso não vai te levar à ordem. Mas o esforço que te leva à verdadeira virtude da ordem é um esforço que te dá clareza, que não vem do medo, te gera paz, porque você entende tudo isso que a gente está conversando. Entende de prioridade, entende do teu propósito, entende clareza, e aí você consegue viver a ordem verdadeiramente dita, né? E tudo isso vem de uma vivência, de uma vida integrada, né? Quando você vive uma vida integrada, onde você é íntegro em todas as áreas da sua vida, isso te dá clareza. Isso deixa claro para você qual é o seu propósito e qual é a sua prioridade, né? E é sobre isso que a gente vai conversar na minissérie que a gente vai fazer a partir do dia 4 de agosto, que eu te convido a se inscrever. O link está aqui embaixo na descrição. Uma minissérie gratuita que a gente vai fazer para justamente te mostrar como viver uma vida integrada. Eu te convido a fazer sua inscrição, a fazer parte. Apesar de gratuito, as vagas são limitadas, então acho que vai ser um caminho claro para você, para te ajudar a viver essa vida integrada e também a viver com mais clareza e entender que a ordem não é obsessão, tá bom? Se inscreva na minissérie Como Viver uma Vida Integrada, o link está aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo.